O livro dos Salmos inclui 150 salmos agrupados em 5 livros. O primeiro livro vai de Salmos 1 a 41. O segundo livro, Salmos 42 a 71. O terceiro livro, Salmos 73 a 89. O quarto livro, Salmos 90 a 106. O quinto livro, Salmos 107 a 150. A divisão do livro dos Salmos é uma tradição judaica semelhante à divisão dos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como Pentateuco, escritos por Moisés. O tema de hoje em nosso guia de estudos da Palavra de Deus é Estudo Adicional. Os salmos são orações e hinos divino-humanos. Essa ideia ajuda você a ter a proximidade de Deus e o que Deus quer para o seu povo. Será que Deus está perto de nós? Você já leu algum salmo que tocou profundamente o seu coração? Qual o salmo lhe trouxe esperança e por quê? Eu gostaria de ler o seu comentário. Comenta aí, compartilha esse estudo com seus amigos e vem comigo! O texto bíblico do estudo de hoje diz o seguinte: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Lucas capítulo 24, versos 44 e 45. O livro dos Salmos, também conhecido como Saltério, é o ápice da poesia hebraica, uma coleção inspirada e edificante de cânticos, os Salmos, que expressam mais diversos sentimentos e lutas dos cristãos e foram produzidos num período que vai da monarquia unida de Israel até o 10º século a.C., aos tempos posteriores do exílio da Babilônica até o 5º século a.C. O livro do Salmo abrange grande variedade de gêneros textuais, cânticos, ações de graças, louvores, confissões de pecado, orações pedindo livramento ou proteção, imprecações, meditações sobre a obra de Cristo e assim por diante. Nosso estudo nessa temporada buscará refletir essa grande diversidade de temas e situações. O livro dos Salmos é uma coleção de cânticos que foram reunidos e editados durante o 5º século a.C. Esse trabalho de organização provavelmente foi realizado por Esdras e seus colegas escribas. O nosso Deus se alegra quando planejamos as atividades e nos recursos que usamos na adoração ao seu bom e eterno nome. Devemos sempre nos esforçar para oferecer a Deus somente o nosso melhor. Esse princípio é válido não apenas na execução de nosso culto de adoração, mas também em seu planejamento e organização. Apesar de ideias modernas e tendências populares que defendem um estilo de adoração mais livre, o livro dos Salmos mostra que nossa adoração a Deus deve ser regida por organização, decência e ordem. Que privilégio temos de participar de um culto de adoração a Deus para louvar o santo nome de Deus e exaltar a beleza da sua santidade, não é verdade? Meu amigo e minha amiga, embora a maioria dos salmos esteja associada à época do rei Davi e ao início da monarquia no 12º século a.C., a coleção dos salmos cresceu ao longo dos séculos seguintes. Monarquia dividida, exílio, período pós-exílico. É possível que os escribas hebreus, sob a liderança de Esdras, tenham combinado as coleções menores de salmos em um livro quando trabalhavam no estabelecimento dos serviços do novo templo, do serviço de culto do novo templo. Os escribas então consolidaram os salmos, mas isso não lhes tira a inspiração divina. Amém?
esteja preparado para receber de Deus nesta sexta-feira bênçãos dobradas sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Bondoso Deus, Senhor, nós queremos te agradecer pelo início desta temporada, onde nós iremos estudar o livro dos Salmos. Que possamos tirar lições práticas para colocarmos em prática na nossa vida, na nossa comunhão, na nossa adoração, e que o Senhor possa ser o centro da nossa vida, do nosso louvor e da nossa adoração. Nos dê uma sexta-feira de bênçãos dobradas, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!